abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos e hoje estamos no capítulo de número 12. Por favor, localize na sua Bíblia, capítulo 12 de Marcos. O versículo 41 até o versículo 44. Localiza, por favor, Marcos, capítulo de número 12, do versículo 41 ao versículo de número 44. Nós queremos agradecer a Deus por todos que estão aqui nessa noite. E nós estamos transmitindo também esse momento da mensagem ao vivo na nossa live no Facebook. Se alguém estiver nos assistindo, entramos agora ao vivo. Sejam muito bem-vindos. Bom, vamos colocar um tema no estudo da palavra de hoje, para que a gente possa ficar gravado bem o que Deus deseja falar conosco nessa noite. E nessa noite nós vamos colocar como tema desse estudo bíblico, quando o muito é pouco, ou quando o pouco é muito. Acho que a gente poderia deixar quando o pouco é muito. Vamos repetir então todos juntos? Quando o pouco é muito. Marcos, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 41, diz assim: E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas. Quantas moedas? 2 pequenas moedas que valiam cerca de 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Vou repetir o que Jesus disse para eles. Em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Porque todos ali depositaram do que lhe sobejava. Mas esta, de sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Pode se sentar, queridos. Vamos lá. Vamos estudar um pouco a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre mordomia cristã. Falar sobre um assunto muito importante, que fala sobre dízimos e ofertas. O texto, deixa na tela para a gente o versículo 41. O texto nos diz que Jesus estava assentado defronte da arca do tesouro. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Jesus está no templo, em uma área do templo, próximo à área que era destinada às mulheres, porque no templo era separado mulheres e homens, e prosélitos eram separados dentro do templo. E havia uma área do templo muito grande, onde havia algumas arcas, onde eram depositadas ofertas. Essas arcas, que eram caixotes, em forma de uma trombeta, com a boca mais espessa e aumentando a sua capacidade, eram chamadas de gasofiláceos. E dentro do templo de Herodes, esse templo do templo de Jesus, havia uma área que tinham pelo menos 13 dessas arcas, desses gasofiláceos, 13. E as pessoas, então, sejam elas homens ou mulheres, ricos ou pobres, iam até neste lugar, e ali eles depositavam as suas ofertas
para a casa de Deus, para a obra de Deus. Essas ofertas eram colocadas ali e eram administradas pelos sacerdotes da época. Eram eles que faziam todo esse ajuntamento das ofertas, a coleta delas, e eles então distribuíam essas ofertas, porque cada caixa daquela tinha um destino. Algumas daquelas ofertas eram exatamente para os sacerdotes, algumas daquelas coletas eram sociais, para ajudar os pobres e necessitados, e tinham vários destinos aquelas ofertas. Então era um lugar muito movimentado, porque a oferta, preste bem atenção nisso que a gente está estudando aqui hoje, a oferta, a contribuição, faz parte do culto a Deus. É essencial. Tanto é que a gente vai encontrar nesse texto, Jesus assentado de frente para o lugar onde eles colocavam as contribuições. Jesus está assentado e o texto diz que Jesus observava. É isso mesmo que está na sua Bíblia? Que Jesus observava. Interessante que no grego, preste bem atenção em cada detalhe, no grego, no original, diz que Jesus observava de forma compenetrada, ele estava atento a quem estava contribuindo e quanto estava sendo contribuído. Diga para alguém que está ao seu lado, Jesus te observa na hora da oferta. Diga. Jesus, isso Jesus não se importa com isso não, pastor, olha aí. Não, Jesus não se preocupa com esse negócio de oferta não, olha aí. Jesus está compenetrado, ele está atento. No momento do ofertório, ele se assenta e olhar atento a cada um que estava contribuindo. Olha lá o texto, observava a maneira como a multidão, ou seja, era muita gente, fazia filas para depositar o dinheiro no gasofilácio. Observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E diz o texto que muitos, olha lá o termo, muitos ricos depositavam muito. Então, grandes somas de dinheiro eram colocadas naqueles gasofilácios. E Jesus está ali atento, Fernanda, a cada um que está contribuindo, de que forma está contribuindo. Ele está olhando tanto o coração, quanto a intenção, quanto o valor que está sendo contribuído. Ele sabe de tudo. Diga glória a Deus por isso, ele sabe de tudo. Então a gente precisa entender, a primeira coisa, porque nós estamos no estudo bíblico aqui nessa noite, é que nós precisamos compreender que a contribuição faz parte do culto, faz parte da prática cristã, faz parte da prática do povo de Deus. Desde o passado, o povo de Deus tem o hábito de contribuir, de ofertar para a casa de Deus. Quem entende isso, diga glória a Deus. Então a prática de contribuir, primeiro, ela é bíblica. E eu estou sendo bem devagarinho, porque hoje a gente vive um dilema onde muitas pessoas criticam o fato de nós contribuirmos, criticam o fato de sermos dizimistas. Alguns que se dizem crentes, dizem que não precisa dizimar, que não existe mais esta palavra sobre dízimo, que hoje o dízimo já foi abolido por Jesus e que nós não precisamos ser dizimistas. Então vamos para a Bíblia, vamos olhar o que a Bíblia diz sobre isso, sobre a prática da oferta, da contribuição. Olha, em nenhum momento Jesus está condenando eles que estão contribuindo. Jesus apenas está observando os ricos e pobres que estão contribuindo. Os que têm muito e os que têm pouco. Ele está avaliando, ele está observando. Ele vai se assentar de frente do ofertório e vai ficar olhando quem é que está contribuindo, quanto é que está contribuindo, quem é que não está contribuindo. Ele está olhando todas as coisas. Quem pode dizer glória a Deus, diga glória a Deus. Essa prática da contribuição já é de tempos. E eu vou buscar na Bíblia, porque a gente precisa ir na Bíblia, buscar alguns textos que nos ajudem a compreender. Essa prática de contribuir no templo está lá em 2 Reis. Abra sua Bíblia, por favor. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 12. Tenham paciência com o seu pastor, porque hoje nós temos que ser devagarinho para chegar onde a gente quer chegar. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 12, quem achou, diga amém. Vai para a tela e você pode ler comigo a partir do versículo 1, diz assim:
No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás. E 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia, certo? Certo? Diz o texto assim, versículo de número 6, para a gente ganhar tempo. Sucedeu, porém, que no ano 23 do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado as fendas da casa de Deus. A casa de Deus estava cheia de fendas, cheia de aberturas. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes. Ele disse: por que não reparais as fendas da casa? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro de vossos conhecidos, mas dai em prol das fendas da casa. Olha o versículo de número 9. Porém o sacerdote Joiada tomou uma arca e fez um buraco na tampa e a pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam na casa do Senhor, e os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Então o rei decidiu fazer o seguinte, falar com o sacerdote: nós precisamos reformar a casa de Deus. E como é que vamos reformar a casa de Deus? Vamos pedir ao povo para trazer as contribuições, e o sacerdote fez uma caixa grande, e o povo trazia, entregava o sacerdote, e ele colocava naquela. É daí que surgiu essa ideia dos gasofiláceos dentro do templo, do lugar onde o povo poderia entrar e trazer a sua contribuição para ajudar na manutenção da casa de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas esse procedimento, essa prática, já era antiga. Por exemplo, Êxodo, lá no livro da lei de Moisés, em Êxodo 35, acompanha comigo, por favor, versículo de número 4, põe na tela aí para a gente. Êxodo, capítulo de número 35, versículo de número 4, diz assim a palavra: falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, trará por oferta alçada ao Senhor, ouro e prata e cobre. Então lá em Moisés, ainda no deserto, já havia um mandamento de Deus. Para quê, pastor? Para que o povo trouxesse ofertas, para que fosse confeccionado o quê? O tabernáculo, o lugar onde Deus iria manifestar a sua glória, seria construído através de quê, pastor? Da oferta que o povo de Deus iria entregar ao líder, através dessa oferta que o povo traria, de ouro, prata e cobre, e depois outras coisas, o tabernáculo seria erguido e o nome de Deus seria glorificado. Está dando para entender até aqui? Então nós entendemos que essa prática de contribuir sempre houve no meio do povo de Deus. Sempre houve essa prática. Não é uma questão da lei de Moisés, não é uma questão de um legalismo religioso, não, é uma questão de devoção. Quem oferta é porque é devoto, quem oferta é porque ama Deus, quem oferta é porque contribui e ama a obra de Deus. Tem alguém me entendendo? Diga glória a Deus. No dia que o povo de Deus, preste bem atenção em cada detalhe que o pastor está falando, no dia que o povo de Deus fechou o coração para isso, o povo de Deus sofreu. No dia que o povo de Deus fechou o coração. Malaquias, abre a sua Bíblia, por favor. No livro do profeta Malaquias, fica lá no finalzinho do Antigo Testamento. Livro de Malaquias, capítulo de número, põe na tela aí, capítulo 3, versículo 7. No dia que o povo de Deus deixou de contribuir, Malaquias capítulo 3, versículo 7, olha o que diz a palavra: desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos. Malaquias está denunciando o pecado do povo e dizendo: vocês estão desviando-se dos mandamentos desde os tempos dos vossos pais, e não os guardastes. E o que eles tinham se desviado? Vamos chegar lá. Tornai vós para mim. Por quê? Porque eles estavam afastados de Deus. E Deus diz: voltem para mim, e eu tornarei para vós. Se vocês voltarem para mim,
eu retorno para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês estão desviados, é a palavra do profeta Malaquias aos crentes da sua época. Deus manda dizer que vocês estão afastados, vocês estão desviados. Meu Deus do céu, mas ele está falando para quem, pastor? Para os crentes. E os crentes vão replicar e vão dizer, mas vocês dizem, em que havemos de tornar? Aonde nós devemos retornar para o Senhor? Em que área nós estamos desviados? Versículo 8 diz, roubará o homem a Deus? Porventura o homem pode roubar a Deus? A pergunta seria, não, mas Malaquias vai dizer que pode. Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Diga para alguém que está ao seu lado, tome muito cuidado. Isso é muito sério o que a gente está falando aqui. O negócio hoje é azedo, né, pastor? É a palavra de Deus. O povo começou a errar, porque não trazia mais a oferta. Não, e quando trazia uma oferta com defeito. Um animal doente. Sabe aquele animal que não servia mais para vender, para comercializar? Para ser consumida a sua pele e a sua carne? Sabe o que eles faziam com aquilo que não tinha mais jeito? Trazia para a casa de Deus para entregar de oferta. E Deus usa o profeta Malaquias e diz, pega esse animal cego, manco e coxo e entrega para o príncipe de vocês para ver se ele vai receber como presente. Olha o que diz o versículo 8, roubará o homem a Deus. Versículo 8, roubará o homem a Deus. Repita comigo aí, roubará o homem a Deus. Olha o versículo 9, diz assim, com maldição sois amaldiçoados. Olha só, o profeta está dizendo assim, vocês estão atraindo maldição para a vida de vocês. O fato de não dar, não entregar o dízimo, e nem entregar as ofertas, a maldição estava vindo sobre o povo de Deus. Por quê? E por quê? Porque me roubais a mim, vós toda a nação. Versículo 10, diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Deus estava exatamente exortando o povo a retornar, a quê, pastor? A contribuição sincera, a entregar o dízimo com sinceridade, a entregar a oferta com sinceridade. Está dizendo, a maldição está sobre vocês, mas eu corto a maldição quando vocês forem fiéis, eu desfaço a maldição que está vindo sobre vocês. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Isso é sério, gente. Isso é sério que a gente está estudando aqui. Então o povo de Deus estava sendo amaldiçoado, estava debaixo de uma maldição, porque estava roubando quem? Roubando a Deus. Roubando Deus como? Como é? Eles iam até o céu para roubar a Deus? Como é que eles roubavam a Deus? Não entregando o seu dízimo e a sua oferta onde? Na casa de Deus. Ao negligenciar isso, eles estão roubando a Deus. E Deus diz, vocês estão sob maldição. Mas eu sou o Deus que quebra maldição. Tem alguém entendendo a voz de Deus aqui nesta noite? E ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, onde era o recolhimento. Era na casa do tesouro, um compartimento onde eram recolhidos os dízimos e ofertas. Para que haja mantimento na minha casa. Minha casa não pode ficar sem mantimento. E depois disso, fazei prova aí é experimentar. Seja fiel e experimente a bênção de Deus na tua vida. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Diga para alguém que está do seu lado, seja fiel e experimente a bênção de Deus na tua vida. Estou indo devagarzinho. Então o dízimo é do Senhor. É inegociável. A oferta é do Senhor, é inegociável. E é por isso que eu estou abrindo esse leque dentro daquele texto que nós vamos estudar daqui a pouquinho, mas eu estou fazendo essa introdução para mostrar para você que é um perigo quando a gente não leva isso em conta, quando nós não nos damos por certo que o dízimo e a oferta pertencem ao Senhor. Olha o que diz Levítico, capítulo 27. Levítico, é pena que hoje talvez
falamos tão pouco sobre isso, mas hoje eu vou aproveitar a ocasião e nós vamos vamos estudar sobre isso, porque isso é bênção de Deus para a minha vida e para a tua vida. Levítico capítulo 27, quem pode ler para mim o versículo 30, está escrito assim, ó. Eu vou ler aqui para que saia na live, para eles poderem ouvir. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor. Santas são ao Senhor. Ou seja, as dízimas têm um dono. As primícias têm um dono. E o dono é quem, pastor? O dono é o Senhor. Diga para alguém, o dono é o Senhor. É por isso que Gênesis, capítulo de número 4, abre a sua Bíblia em Gênesis 4, lá no início, nas origens, para que a gente não fique naquela dizendo, não, isso é lei de Moisés. Não, vamos para Gênesis, que a lei de Moisés ainda não está aqui. Gênesis, no capítulo de número 4, quem achou, diga amém. Versículo de número 4 diz, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e das suas gorduras, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Já lá no princípio, no Gênesis, lá no início, Abel já entendia que as primícias, que o primogênito era de quem? É de Deus. A primeira cria é de Deus. O animal tinha 10 crias, 10 filhotes. O primeiro filhote separa, não é meu, é de Deus. As primícias são de Deus. Diga para alguém que está do seu lado, as primícias são de Deus. É inegociável isso. É inegociável. As primícias são de Deus. Por isso que lá no Egito, quando Deus ordenou o quê? A morte de quem? Dos primogênitos. De quem eram os primogênitos? De quem eram os primogênitos? Não, pera, ninguém ouviu. De quem eram os primogênitos? De Deus. Por que só ele tinha poder e autoridade de tirar a vida dos primogênitos? Porque os primogênitos são de quem? É dele. E ele tira e dá a quem ele quer. Oh, aleluia. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui nesta noite? Os primogênitos é dele. Mas o Egito furtava os primogênitos. Então Deus veio e consumiu todos os primogênitos. Por quê? Porque são dele. Aleluia. Diga para alguém que está dizendo, não roube a Deus, hein? Aleluia. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Diga glória a Deus. São de Deus. É inegociável. E teve alguém na Bíblia que usufruiu disso. Por exemplo, Josué, capítulo de número 6. Abra a sua Bíblia. Livro de Josué, capítulo de número 6, versículo 18. Olha o que diz o texto da Bíblia. Josué 6,18. Tão somente guardai-vos do anátema, daquilo que é maldito, daquilo que não é bênção. O que não é bênção é maldição. O que não é bênção é? E o que era maldição? Maldição era tudo que estava dentro do arraial de Jericó. Tudo que estava dentro do arraial de Jericó, Deus disse, é anátema, é maldito. Não se meta no maldito. Tudo que está ali, vocês vão queimar, vocês vão desfazer. Versículo 19. Porém toda a prata e o ouro e os vasos de metal são consagrados do Senhor. Deus disse assim, vocês vão entrar no arraial. Tudo que tem é maldito. Tudo que tem vocês vão destruir. Todavia, a prata, o ouro e os vasos de metal, de ferro, são do Senhor. E irão para o tesouro do Senhor. Não podia tocar, porque tinha um dono. Era quem é o dono? O Senhor. E aí Israel invade Jericó. Mas um homem de Israel decidiu roubar algumas coisas que tinham em Jericó e escondeu dentro da sua casa. Mas aquilo era de quem? Era de quem? Tinha dono. Ele foi e pegou aquilo que não era dele e furtou. Levou para dentro da sua tenda e escondeu dentro da sua casa. E isso fez com que o povo de Deus sofresse uma baixa, uma maldição veio sobre o povo. E agora a derrota começou a consumir Israel. E aí Josué foi orar a Deus, disse, Senhor, o que está acontecendo com a minha vida? Deus disse, levanta a cabeça, porque tem alguém maldito no meio do arraial.
Abra sua Bíblia. Eu vou ler aqui. O negócio é forte, né, gente? Capítulo de número 7 de Josué. Versículo de número 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te. Por que está prostrado assim sobre o teu rosto? Josué está orando, está clamando, está dizendo: Deus, por que nós perdemos essa batalha? Se nós vencemos Jericó, já dizimavam. Gênesis 14. Versículo 20. Diz assim: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Quem deu o dízimo de tudo? Abraão. Quando encontrou com o sumo sacerdote, rei de Salém, chamado Melquisedeque, que é uma figura do próprio Cristo, ele diz: eu vou entregar o dízimo. E entregou o dízimo a Melquisedeque. Quem entregou? Abraão. Então você vê que essa questão da entrega do dízimo é antes da lei. Quer ver? Eu vou usar outro texto. Abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 28. Gênesis 28. A gente gosta de falar mal de Jacó, né? Gosta de falar mal de Jacó, porque Jacó era isso, Jacó era aquilo, Jacó era enganador, Jacó... Vamos lá ver. Mas Jacó era dizimista. Jacó era ofertante. Olha o que diz Gênesis 28. Quem achou, diga amém. Abra comigo Gênesis 28, versículo de número 18. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, ele estava dormindo sobre ela, e a pôs por coluna e derramou azeite em cima e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes, antigamente, era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente, eu estou convicto que tudo que tu me entregar, eu te darei o dízimo. Quem pode dizer glória a Deus? Jacó, que a gente tanto, bate tanto no Jacózinho. Mas Jacó diz: eu vou ser dizimista. Tudo que tu me abençoar, eu não vou deixar de entregar a 10ª parte. A 10ª parte é tua, a 10ª parte eu oferto para o Senhor, a 10ª parte eu entrego ao Senhor, eu devolvo ao Senhor, me abençoa e eu vou entregar o dízimo ao Senhor. Oh, aleluia! Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui nesta noite? Então a prática do dízimo já é antiga, é desde o Gênesis. Depois na lei foi corroborado e Jesus nunca condenou o dízimo. Se você for lá em Mateus 23, Jesus diz: devais fazer essas coisas. Vamos ver isso aí? Mateus capítulo de número 23. Jesus falou sobre o dízimo, pastor? Ora, se não. A Bíblia fala sobre de dízimo de Gênesis a Apocalipse. Mas tem algumas pessoas que querem torcer as escrituras para o seu bel prazer, que são avarentos, amantes do dinheiro, que não tem condição, não tem fidelidade e querem distorcer as escrituras para o seu próprio bel prazer. Mateus 23, versículo 23 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas. Fazer o quê? Ser dizimista e não omitir aquela. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: não adianta ser dizimista e viver na hipocrisia religiosa. Não adianta ser dizimista e ser um fofoqueiro. Não adianta ser dizimista e ser um fornicador. Não adianta, mas isso não impede nós de ser. Tem que ser dizimista e fiel a Deus. Tem que ser dizimista e íntegro. Tem que ser dizimista e temente ao Senhor. Tem que ser dizimista e leal ao Senhor. Tem que ser dizimista e homem de uma só mulher. Tem que ser dizimista e ter uma língua controlada. Tem que ser dizimista e saber o que vê. E tem que ser dizimista e saber com quem anda. Tem que ser dizimista e saber com quem ouve. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Jesus não condenou a prática do dízimo, não. Ele disse: deveis fazer essas coisas. Está aí, ó. Então a Bíblia nunca condenou a prática. Não, pelo contrário. Bom, depois dessa introdução, vamos lá em Marcos.
Tinha tempo que eu queria falar sobre esse assunto na igreja, não chegava o tema, mas chegou hoje. Acho que é por causa disso que eu não estava me sentindo muito bem. Eu estava me sentindo com uma falta de ar, tão forte. Eu falei, eu vou deixar Eliseu hoje ministrar a palavra. Mas eu acho que é porque eu estava algum tempo que não falar sobre isso. E eu não tinha o texto, mas aí foi vindo. Voltemos lá em Marcos, no capítulo de número 12, que é o texto da viúva, no versículo 41. E estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava. Eu gosto disso, Paulo, porque Jesus estava observando cada um que contribuía. E diz o texto, acompanhe comigo no versículo 42, que uma mulher, uma pobre viúva, para tudo. Pobre para Marcos ali no original é uma mulher em estado de mendigância, miserável. E se não bastasse isso, a condição social dela, ela é viúva. E ela entra no templo para ofertar. E ela entra com 2 pequenas moedas. Essas 2 pequenas moedas era a menor quantia de uma moeda em Israel. Paulo, essas 2 moedinhas não davam para comprar sequer um pão. Era nada. Pense em algo sem valor, insignificante. E ela está ali na fila do ofertório. E os ricos vinham e depositavam muito dinheiro. Quantidades enormes, vinham com sacos de moedas pesadas. E aquilo quando batia naqueles gasofilaços de cobre, faziam aqueles enormes daqueles barulhos. E ela está na filinha com 2 moedinhas. Na fila para ofertar. E quem está olhando ela? Ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jesus. Que está olhando cada um que está contribuindo. Que está olhando e de repente rouba a cena uma pobre viúva. Uma mulher que vem com 2 moedinhas na mão, pobre, mal vestida, maltrapilha, com 2 pequenas moedas na mão, e vem ela levando aquela moedinha na mão. E ela vem entrando no meio e Jesus está olhando para ela. Ela nem está percebendo isso, mas o Senhor está olhando para ela. Tem alguém entendendo a voz de Deus? Talvez você não esteja percebendo, mas Jesus está te olhando. Você nem sabe disso, mas Jesus já está te olhando já há algum tempo. Tem alguém precisando ouvir isso nesta noite. Jesus já está te olhando há algum tempo. Ele vai entrando, ela vai entrando, ela vai entrando, ela vai entrando. E o Senhor está olhando ali uma mulher notável, uma mulher que é digna de ser notada. E é interessante que eu ia colocar como tema uma mulher notável, né? Porque as mulheres notáveis do nosso tempo são quem? Mulheres ricas, famosas, atrizes de Hollywood. Quem são as mulheres notáveis do século 21? São essas que andam no glamour, no tapete da fama. Mas no reino de Deus, os notáveis são os pobres, os pequenos, os que ninguém vê. Esse Jesus vê. Essa Jesus vê. Tem alguém entendendo? Diga glória a Deus aí. Essa mulher destituída de beleza, destituída de saúde talvez, essa mulher, né, diferente das mulheres notáveis do nosso tempo, que expõe o seu corpo, expõe a sua beleza, expõe a sua riqueza, a sua roupa de moda, a sua bolsa cara, o seu sapato caro, são as mulheres notáveis do século 21, mas esta vai entrar simples, aleluia. Oh, glória, tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui. Ela vai entrar e ela vai entrando. Essa pobre viúva vai entrando e o Senhor vai olhando para ela. Ela vai entrando sem beleza, sem recursos, mas vai entrando, simplesmente ela era pobre e ela vai entrando. E o texto diz no versículo 42 que ela veio e depositou 2 pequenas moedinhas. Era o que ela tinha. E ela entornou aquilo dentro dela. Jesus está lá. E os ricos com os sacos de dinheiro. E vem ela com 2 moedinhas. E ela joga aquelas 2 moedinhas. E Jesus está de olho.
Jesus está olhando. E assim que ela termina, o texto diz no versículo 43, que Jesus vai chamar os discípulos. Pedro, vem cá. Mateus, vem cá. Felipe, vem cá. Tiago, por favor, se aproxime. Levi, vem cá, vem. Judas. Judas que gosta de dinheiro, vem cá, Judas. Judas o tesoureiro, vem cá. E aí ele começa a falar. Chamando os seus discípulos, ele vai ensinar uma verdade para eles. Ele vai dizer assim: em verdade vos digo, eu vou dizer para vocês uma verdade. E todos estavam próximos a ele. Esta pobre viúva depositou mais do que todos os que estavam ali naquele lugar. A oferta dela foi maior do que a oferta daqueles que tinham muito para entregar. Sabe por quê, irmão? Porque Deus avalia de maneira diferente. Deus não vê como o homem vê. Talvez para nós, quem ofertou mais foi quem tinha um maior valor. Fulano de tal deu tantos mil para a obra. Que oferta. Mas alguns centavos não fazem diferença. Mas Deus olhou do céu e disse: ela deu mais. Pergunta para alguém assim, com todo carinho: você consegue entender isso? Você consegue entender a ótica de Deus? Porque Deus não vê como a gente vê, Deus não avalia como a gente avalia, Deus não pesa como a gente pesa. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. O que impressiona Deus não é cifra, cifra não impressiona Deus. Ele é o dono do ouro e da prata. O valor material não impressiona Deus. O que faz a diferença no reino de Deus é a atitude. Tem alguém me entendendo? Diga glória a Deus. O que faz a diferença no reino de Deus não são cifras. O que faz a diferença são as atitudes. É isso que fez a diferença na vida desta mulher. Não foi o valor monetário que ela entregou, mas foi a atitude dela. Tem alguém me entendendo? Diga glória a Deus aí. Porque para Deus, preste bem atenção, o que vale não é o que eu entrego, mas quanto ficou para mim. Espera aí. Diga para alguém que está do seu lado: o que vale não é o que você entrega, mas é quanto fica. Os ricos entregaram o que sobrava. Ela não. Não sobrou nada para ela. Ela entregou tudo. Diga para alguém assim: está disposto a entregar tudo? Você tem coragem de pegar teu pagamento do mês e falar: vou entregar tudo para Deus. Mas irmão, tu não vai comer amanhã? Deus proverá. Eu não estou falando que isso é regra não. Ninguém, se alguém quiser fazer, o problema é seu. Só que esta mulher fez isso. A única coisa que ela tinha para sobreviver é aquelas moedinhas. E ela entra na casa de Deus e diz: eu vou entregar, porque eu creio. Você não está entendendo. Você não está entendendo o que eu estou. Eu não sei se eu vou conseguir alcançar a dimensão disso para você. Os ricos entregavam a sobra. Não vai me fazer falta, então vou entregar na casa de Deus. Não me faz falta alguma, está sobrando. Eu nem tenho aonde botar, então eu entrego na casa de Deus. Mas ela entra com tudo que tinha e diz: eu vou entregar tudo que eu tenho. Pega na mão de alguém e diga: está disposto a entregar tudo que você tem? Ou nós estamos como aqueles que na hora do ofertório abre a carteira e fica procurando a menor nota? Tem gente que é assim. Na hora do ofertório abre a carteira e passa os dedos procurando a menor nota. E quando ele não consegue encontrar a menor nota, ele ainda tira a nota e diz assim: por favor, traz o troco. Eu fui tesoureiro e fui diácono. De pessoas abrirem carteira e pegar 50 reais e falar assim: tira 2 reais aqui. Deixa eu beber uma água aqui.
essa mulher está entregando tudo que tem. Era tudo que ela tinha, todo o saldo em dinheiro que ela tinha, era aquelas 2 moedinhas. E olha só, irmãos, Deus é tão terrível, que eram 2 moedinhas, não era para ser uma. Ela poderia falar assim: Senhor, é tudo que eu tenho, eu te dou uma e fico com uma. Mas ela diz: não, é tudo para o Senhor. E como é que você vai sobreviver? Deus proverá. Aí Jesus sentado, Jesus não aguentou. Jesus disse: oh, mulher notável. Tem alguém aqui que pode impressionar Deus nessa noite? Aleluia. Será que alguém já conseguiu impressionar Jesus? Ela impressionou Jesus. Você está entendendo? Não foi a cifra. Porque os que ofertavam muito estavam entregando a sobra. Eu não tenho onde botar, é muito dinheiro. E estavam entregando na casa de Deus, que lá fica guardado. Ela não. Era tudo que ela tinha. Aquilo ali era o sustento dela para aquele dia. Ela é uma mulher pobre, viúva, mendigando. É a única coisa que ela tem. Mas ela entra dentro da casa de Deus com a única coisa que tem. E ela diz: eu vou entregar. Não tem alguém entendendo? Diga glória a Deus. A gente quer entregar para Deus algo que não custa nada. Deus mede o nosso sacrifício por aquilo que custa para nós. O que custa? Se não custa nada, não tem valor no reino. Não, peraí, eu vou repetir. Se não custa nada, não tem valor no reino, é sobra. Deus não é Deus de sobra. Sobra fica para você. Deus é Deus de primícia. É por isso que muita gente me procura e quer argumentar, dizendo: pastor, eu não sou dizimista porque não sobra. Nunca vai sobrar, porque Deus não quer a nossa sobra. Deus não é Deus de sobra, Deus é Deus de primícia. A primeira parte é dele, a sobra fica para nós, mas a primícia é dele, porque ele não é Deus de sobra. Nunca vai sobrar se você pensar desse jeito. Entrega as primícias e fica com a sobra e vive do resto, porque Deus vai fazer isso na tua vida. Diz o Senhor, aquele profeta falou com a viúva: paga a tua dívida e o resto, vive do resto, mas paga primeiro a tua dívida, e com a sobra, vive. Deus vai prosperar a sobra na tua vida. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Pega na mão de alguém e diga: Deus vai multiplicar a sobra na tua vida, mas paga a tua dívida. Aleluia. Tem alguém entendendo? Diga glória a Deus. Deus não é Deus. Olha, eu vou abrir um texto da Bíblia. Os irmãos estão entendendo? Então, 2 Samuel. Segundo livro do profeta Samuel. Capítulo de número 24. 2 Samuel 24. Abre a sua Bíblia, por favor. No último capítulo do livro do segundo profeta Samuel 24, versículo 19, põe na tela. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. Versículo 20. E olhou Araúna, e viu que vinham para ele o rei e seus servos. Saiu, pois, Araúna, inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. Versículo 21. E disse Araúna: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta eira, este pedaço de terra, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Davi está em busca de um terreno que Deus direcionou a ele, e Davi quer comprar o terreno para construir um altar, porque a maldição de Deus veio sobre Israel por causa de Davi, e Davi entende que somente através de um sacrifício aquela maldição seria removida, e Deus apontou o lugar, era exatamente na eira de Araúna, e Araúna então está lá, e ele quer o terreno de Araúna, e ele diz: eu quero comprar este terreno. Versículo 22, então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei meu senhor o que bem pareceu aos seus olhos. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, e o aparelho de bois para lenha. Não muda não, deixa aqui. Araúna, então sensibilizado com o rei, diz: não precisa pagar, rei, o terreno é do Senhor, eu te dou o terreno, eu te dou os bois, eu te dou a lenha para o sacrifício. O Senhor, rei de Israel, eu estou te presenteando tudo. Mas olha o que Davi vai dizer. Davi entende do princípio do sacrifício. Versículo 23 diz assim:
base. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Versículo 24, diz assim: porém o rei disse a Araúna: não, porém por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Coloca o preço, eu quero pagar. Eu não vou ofertar para Deus sobra. Eu não vou ofertar para Deus alguma coisa que não me custou nada. Eu quero ofertar para Deus alguma coisa que me custe alguma coisa. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Pega na mão de alguém, diga: tem que ter sacrifício, meu irmão. Tu vai ofertar para Deus alguma coisa que te valeu alguma coisa, que te custou alguma coisa. Não quero de graça, não. Eu quero ofertar para Deus alguma coisa que me custe. Bota o preço no terreno, bota o preço na lenha, bota o preço nos animais. Eu vou pagar, porque eu não ouso ofertar para o meu Deus um sacrifício que não me custe nada. Ele entendeu o princípio do sacrifício, de que a gente precisa aprender que para ofertar tem que custar alguma coisa para nós. A gente vai ter que abrir mão de alguma coisa, vai ter que renunciar a alguma coisa. Por quê? Porque é para o Senhor. Eu vou abrir mão de alguma coisa porque eu quero ser fiel ao Senhor. Eu vou abrir mão de alguma coisa porque eu quero ser fiel ao Senhor. Eu quero ofertar para Deus. Eu quero ser um ofertante na casa. Eu quero ser um dizimista. E se isso faz com que eu me sacrifique em alguma área da minha vida, irei me sacrificar. Mas eu não vou deixar de adorar o meu Deus, de dizimar, de contribuir, de ofertar. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. O tempo já se finaliza. Marcos. Voltemos lá em Marcos. É por isso que essa mulher chamou a atenção, Fernanda. É fidelidade. Uma pobre viúva. Em Marcos capítulo 12, versículo 43, chamando os seus discípulos, disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos que depositaram na arca do tesouro. Ela chamou a atenção de Jesus. O pouco que ela ofertou foi muito, porque para Deus, o pouco com fidelidade é muito. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Ela ofertou alguma coisa que lhe custou. Eu poderia, pena que o tempo é pouco, de falar sobre Maria, que entra naquela mesa de jantar, naquele momento de jantar de Jesus, e pega aquele óleo, óleo que alguns estudiosos acreditam que hoje custaria cerca de por volta de 15 a 20 mil reais um vidro daquele de óleo. E ela derrama sobre Jesus. E algumas pessoas vão criticá-la, vão dizer: não devia ter feito isso, era melhor pegar esse óleo e vender, pegar o dinheiro e dar para os pobres. Judas estava de olho no valor daquele óleo, mas Jesus disse: deixai-a, deixai-a, tu não tem nada a ver com a vida dela, oh aleluia. Se ela quer ofertar coisas valiosas para mim, tu não tem nada com isso. Se ele quer vender o carro e entregar na casa de Deus, tu não tem nada com isso. Se ele quer vender a moto e entregar na casa de Deus, se ele quer fazer uma oferta maravilhosa para missões, tu não tem nada. Se tu é medíocre, deixa ela adorar, deixa ele louvar. Tem alguém me entendendo? Diga glória a Deus. Porque tem gente que é medíocre e quer que o outro também seja, que não aceita a contribuição do outro. Diz: tu é louca, tu é louco, deixai-a. Jesus disse: deixai-a. Deixa ela fazer o que ela quer fazer. Deixa ela adorar do jeito dela. Se ela quer ofertar o melhor, deixa ela ofertar o melhor. Tu não tem nada a ver com a vida dela. Se tu não tem um coração grato, ela tem. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? E tem gente assim, que é medíocre, e ele quer que todo mundo seja medíocre igual a ele. É miserável e quer que todo mundo seja miserável igual a ele. E é usado pelo diabo ainda para dizer: quer aparecer, ela quer aparecer. Deixa-a. Não se mete nisso. Não bota tua colher nessa cumbica. É cumbuca, né? Não bota tua colher nessa cumbuca. Recolhe a tua insignificância e deixa ele adorar. E deixa ela adorar. E deixa ele servir. E deixa ela servir. Quem pode dizer glória a Deus aí, diga glória a Deus. Se tu não tem coragem, deixa quem tem fazer. Se tu não tem disposição, deixa quem tem fazer.
Aquela mulher tinha todos os motivos para não contribuir. Ela era pobre, a única coisa que ela tinha. Ela poderia dizer para Deus, Deus, tu sabe da minha situação. Não é assim que algumas pessoas fazem? Tu sabes, Senhor, por que eu não sou dizimista? Tu sabes, Senhor, que se eu der esse dinheiro, como é que eu vou viver? Ela não está nem aí. Ela não está nem aí. Ela entra lá e diz, é tudo que eu tenho, mas está aqui, está entregue. Está entregue, está entregue. Está entregue. Jesus está ali, Jesus diz, nossa, que mulher notável. Que mulher fiel, que mulher piedosa. Tem gente que não vai entender isso, mas Jesus entendeu. Aleluia. Jesus glorificou ao Senhor pela vida daquela mulher. Ela poderia ter hesitado em dar a oferta. Ela poderia dizer assim, mas isso é tão pouco. Que adianta? É só umas moedinhas. Mas era tudo que ela tinha. Deixa eu falar uma coisa, irmão. 100 reais para alguém pode ser nada. Mas para alguém pode ser muito dinheiro. 10 reais para alguém pode não ser nada. Mas para outros pode ser muito dinheiro. Aqueles 2 centavozinhos, para os ricos que estavam ali, não era absolutamente nada. Mas para ela, era tudo que ela tinha. Era o pagamento do mês. E ela disse, eu vou entregar. Tem coragem? É por isso que ela é notável. É por isso que ela impressionou Jesus. Porque ela não ficou assim, mas se eu entregar, como é que vai ser? Como é que vai ser amanhã? Como é que eu vou me sobreviver? Uma certa feita eu vi alguém dizendo que ser dizimista é como ser um paraquedista. Paraquedista, ele nunca pula com paraquedas aberto. Ele pula e depois ele abre o paraquedas. Porque ele confia que o paraquedas vai abrir. Assim é o dizimista. Eu entrego e confio que Deus vai suprir. Se o paraquedista abriu o paraquedas dentro do avião para pular e está morto, mas ele confia que ele preparou tudo, então ele pula. E quando ele está lá, ele abre. Assim é um dizimista. A gente pega e o diabo vem soprando e vai fazer falta, hein? Cuidado, hein? Vai faltar, hein? Mas aí você diz, eu sei que o meu Redentor vive. É Ele que supre a minha necessidade, Satanás. Está derrotado na minha vida, Satanás. Tu está derrotado. Eu creio no meu Deus. Ele é o meu Jeová Jirê. É o meu Deus da providência. Aleluia. Eu posso dever a muito, mas a Deus eu não posso dever. Aleluia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Ela poderia dizer, ela tinha muitos motivos, Joyce, para dizer assim, é pouco. Não vai fazer diferença nenhuma eu entregar. Ela poderia dizer assim, isso aqui não vai ter valor algum para eles, para os sacerdotes ricos, o que vão fazer com isso? Ela poderia dizer assim, eles são ricos, isso aqui não vai fazer diferença nenhuma, isso não vai mudar nada. A questão não está no valor, a questão está na fidelidade. Deus não está se importando com a quantia do valor do teu dízimo, mas Ele está impressionado com a tua fidelidade. Quanto é o teu dízimo? É 100 reais? Então, é isso que Deus quer. É a tua fidelidade. Uma certa feita, a irmã me procura e disse, pastor, a única coisa que eu tenho para dar de dízimo é 3 reais, porque esse mês foi muito difícil, fiz um servicinho, deu 30 reais. Mas eu tenho até vergonha, eu vou colocar esses 3 reais na salva como oferta, porque eu tenho vergonha de botar no envelope, botar meu... Eu falei, bote no envelope, coloca seu nome e entrega, porque é o seu dízimo. Porque Deus não vê cifra, Deus vê fidelidade. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. William, me ajuda aqui, vamos encerrar. Quem recebeu a palavra de Deus, diga glória a Deus. O versículo de número 44. Porque todos ali depositavam do que lhes sobejava, do que sobrava. Mas esta, da sua pobreza, depositou o quê? Tudo o que tinha, todo o seu sustento. Ela não tinha mais nada. Ela era pobre, miserável, e naquele dia, talvez ela esmolou, e alguém disse, toma umas moedinhas. Ela disse, eu vou para a casa do Senhor.
A barriga roncando, com fome, ela poderia ter tentado negociar com um pãozinho. Talvez, se alguém tivesse piedade dela. Mas ela disse, não, meu maior prazer é entrar na casa de Deus e entregar a oferta para a casa de Deus. É por isso que ela chamou a atenção de Jesus. É por isso que Jesus disse, ninguém deu mais do que ela. Ela ofertou tudo que ela tinha, ela entregou todo o sustento dela. Eram míseros centavos, não tem valor algum monetariamente falando, mas espiritualmente moveu o céu aquela adoração. Quem pode dizer glória a Deus, fica de pé aí, diga glória a Deus. Oh meu Deus, quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Irmã Fernanda, vem fazer esta oração. É uma mulher, né, que vai orar. Porque que esse mesmo espírito de adoração que havia sobre esta mulher, de tanta entrega, de fidelidade, não importa o que vão falar, não importa o valor, o que importa é a fidelidade, que isso venha sobre a nossa vida. Quem deseja aqui hoje, que todo espírito de avareza seja removido de nós. Que todo espírito de mesquinharia com relação às coisas de Deus seja movido de nós. Que todo espírito de avareza, de amor ao dinheiro, seja removido de nós. Tem gente que é bom para gastar dinheiro, mas para investir na obra de Deus é fraco. Ele tem coragem de gastar com uma bolsa R$600, R$500, R$300, comprar um tênis de R$400, mas não tem coragem de dar R$10 de oferta no culto. Tem coragem de ir para o cinema e gastar R$100 no cinema ou num shopping center, na praça de alimentação, gastar R$100 numa praça de alimentação, mas nunca chegou na igreja e diz, eu vou entregar R$100 de oferta para Deus hoje. Que esse espírito de mendigaria, irmão, se eu estou ofendendo alguém, me perdoa. Me perdoa se eu estou ofendendo alguém. Me perdoa se eu estou te ofendendo com essa palavra, mas eu estou falando que o Espírito Santo está colocando no meu coração. Que a gente às vezes é muito mesquinho para as coisas de Deus. Somos muito bons para a nossa vida secular, para gastar, para passear, para investir, para comer uma pizza. Mas será que nós estamos dispostos a dizer, não, hoje ninguém vai comer pizza. Hoje nós vamos comer arroz com feijão e ovo, e o dinheiro da pizza de hoje nós vamos entregar na oferta na casa de Deus. Será que nós temos essa disposição? Eu não estou falando para você fazer, não. Eu estou falando se a gente tem essa disposição. Dizer, hoje nós vamos ofertar, ensinar os filhos isso. Ensinar os nossos filhos isso. É para a casa de Deus, nós vamos abençoar a casa de Deus. E olha, irmão, Deus não deve nada para ninguém. Tudo que a gente entrega, a gente recebe, Deus abençoa. Tudo que a gente semeia, a gente colhe, o Senhor abençoa. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Me perdoa se eu estou ofendendo você. Eu estou ensinando um princípio da semeadura. Deus é o Deus que te prospera. Entrega as primícias da tua renda e os teus celeiros transbordarão. Está lá em Provérbios 3. Entrega, oh aleluia. Isso é entregar, é ofertar, é contribuir, é acreditar que Deus é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos e pensamos. A gente não deve nada, Deus não deve nada para ninguém. Uma hora Ele faz transbordar as bênçãos dele sobre a nossa vida. A gente quer as bênçãos de Deus, a gente quer que Deus abra os céus, escancara, manda a tua bênção. Mas como está a nossa semeadura? Como está a nossa semeadura? A gente quer colher muito sem plantar muito. Ageu denuncia Israel lá atrás, pena que o tempo já foi. Ageu vai dizer, vocês plantam muito e recolhem pouco. E o que vocês recolhem parece que colocam no bolso furado, não rende. Por quê? Porque a minha casa está deserta, enquanto cada um de vós corre para a sua própria casa. Eu lembro quando eu cheguei aqui em Magé, e uma das coisas que mais me impressionou foi chegar aqui e encontrar uma igreja pintada a cal, com uma única janela, uma porta emperrada e um ventilador que girava assim. Para a casa de Deus tem que ser o melhor.
Vamos orar, Fernanda. Senhor, nós te louvamos, Senhor, te adoramos, Senhor, por esta palavra, Pai. Obrigada, Senhor, por esta noite memorável em nossas vidas, Senhor. E que o Senhor nos ensinou, Pai, de forma poderosa, Pai, a semear no reino do Senhor. Que o Senhor, Pai, não deve nada a ninguém, Senhor. E nós te louvamos, Senhor, por aquela mulher, Senhor, viúva, Senhor, que foi notada pelo Senhor. Que nessa noite, Pai, sejamos fiéis como aquela mulher foi, Pai. Que possamos ser notados, Senhor, pelo Senhor, Pai, a cada dia, nas nossas atitudes, Senhor, na nossa forma de viver, que não sejamos mesquinhos, Senhor, mas que possamos amar a Tua obra, Pai, e dar o melhor, Pai, para Ti, Senhor, o melhor da nossa vida, o melhor da nossa renda, o melhor do nosso tempo, meu Pai, o melhor, Pai, de tudo na nossa vida, nós queremos entregar ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, nos ajude, Senhor, a sermos fiéis ao Senhor, Pai, em todo o tempo, para a glória do Teu nome. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Olha, depois de uma palavra dessa, eu ainda vou ter coragem de fazer um apelo. Vai que alguém esteja aqui que precisa entregar sua vida para Jesus. Vai que tem alguém aqui que esteja afastado do caminho do Senhor e que quer retornar para Jesus hoje. Então eu não posso deixar de fazer. Se tiver alguém aqui nessa noite que está aqui e que precisa hoje tomar uma decisão por Jesus, eu queria que você levantasse uma das suas mãos para a gente orar por você. Possa ser que tenha alguém aqui nesta noite que está assim, preciso tomar uma decisão. Eu preciso retornar para o caminho do Senhor. Eu preciso me redimir, me levantar, me erguer. Eu preciso retornar. E Deus tem te dado tantos livramentos Deus tem te dado. E hoje você veio aqui na casa do Senhor. E talvez você está precisando tomar essa decisão para que Deus te fortaleça, te ajude. E se tem alguém aqui nesta noite que deseja receber esta oração, pastor, ore por mim, eu quero voltar. Me ajuda, ore pela minha vida, eu quero retornar. Se tiver alguém, é só você falar assim, pastor, ora pela minha vida. Há alguém aqui nesta noite? Se houver alguém aqui neste lugar, se tiver alguém aqui neste lugar que está precisando tomar esta decisão, por favor, não hesite, não tenha medo. Nós queremos orar pela sua vida e abençoar a sua vida. Você está aqui, Deus te trouxe aqui, você ouviu a palavra dele e ele está aqui nessa noite. E se você está aqui precisando tomar uma decisão, você veio no lugar certo. Foi Deus que te trouxe aqui hoje, para que você tome esta decisão e mude a tua vida. E se você estiver aqui, não tenha medo. Nós queremos orar pela sua vida, pela sua vida. Tem alguém nesta noite? Se tiver, é agora, é o momento. É agora que a gente quer orar por você. Tem alguém? Se tiver, levante uma das suas mãos, sem medo, diga eu, pastor, eu quero. Ore pela minha vida. Vai que tem alguém, né? Nós não podemos deixar de fazer esse apelo. Eu sei que a mensagem não foi evangelística, ela foi doutrinária, mas eu não posso deixar de fazer o apelo. Tem muita gente aqui nos visitando hoje, tem gente tão especial que Deus trouxe aqui para ouvir essa palavra, e Deus está fazendo obra na vida dessas pessoas que vieram aqui. Quem crê assim, diga glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por cada vida que veio aqui, nos visita hoje, pessoas que, Senhor, são ilustres para nós, que vieram aqui hoje ouvir tua voz, entraram nesta casa, Pai, que o Senhor os abençoe, os ajude. Alguns aqui certamente têm um desejo de retornar, talvez estejam afastados, mas não têm forças o suficiente. Mas o Senhor é Deus que dá força, o Senhor é Deus que ajuda, que sustenta. E nós pedimos a bênção do Senhor e que dê a eles uma nova oportunidade, Senhor. Preserva eles com vida, Senhor, para que eles possam retornar para a tua presença e o teu nome ser glorificado. Assim seja em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos, que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça bendita de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito seja sobre todos e todos digam amém. E a vitória é nossa. Então cumprimenta alguém que está do seu lado com a paz do Senhor. Deus abençoe a todos.